Essa questão aqui, antes de ler, tá? É uma questão falando da área do Cais do Porto do Rio de Janeiro. Então isso é duplamente importante. É importante porque eu vou falar sobre um conceito de geografia urbana que é muito interessante. É um conceito que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é a UERJ do Rio de Janeiro. Então é sempre interessante falar de coisas do Rio. Inclusive já caiu uma questão sobre o porto, mas eu vou usar um outro conceito. O meu gabarito vai ser outro. Vamos lá. Uma coisa, vou tentar explicar para você. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade portuária, sempre foi importante por ser uma cidade portuária. Questão, né, do caminho do ouro, são muitas coisas, do café, muitas coisas. Então, uma coisa era o porto do Rio de Janeiro, e eu espero que vocês saibam se localizar também, né? Às vezes eu fico chateado, um pouco magoado com meus alunos, que eles não sabem, às vezes, onde é o porto. Eu falo assim, cara, onde é o porto? As pessoas não sabem, né? Porque elas ficam muito restritas às suas áreas, né, de elite, eu não sei lá onde vocês vivem, mas, caramba, eu espero que vocês saibam onde é o porto do Rio de Janeiro, tá? Que é no centro do Rio de Pera Janeiro. aí que agora a gente tem muita gente, estou vendo pelas inscrições, que não são do Rio de Janeiro. E daí para essa galera aí fica um pouco mais complicado. Então, mas se fica mais complicado, por favor, vamos ter um pouco de estudo ativo E olhar lá no e Google Maps. dá uma olhada no mapa aí, por favor, onde é, né, o porto do Rio de Janeiro. O que eu queria dizer é que uma coisa era o porto do Rio de Janeiro, lá na Reforma Pereira Passos, no início do século XX. A cidade do Rio de Janeiro, ela era meio que limitada à área central e às periferias do centro. Outra coisa, é o porto do Rio de Janeiro, 100 anos depois, não com uma cidadezinha em volta, mas com 19 municípios conurbados, que é o que constitui a região metropolitana do Rio de Janeiro. É muito grande, é muita gente, sabe? Então aquele porto, ele tinha um sentido no início, né? Um sentido portuário. Depois ele começou a perder o sentido portuário dele, até porque os grandes navios nem conseguem mais entrar ali, os cargueiros, né? Aí você tem um porto no centro da cidade, que é um lugar completamente congestionado, o que dificulta o papel principal do porto, que é o papel de logística. Então o porto do Rio de Janeiro ele foi perdendo o sentido dele, o sentido de existir enquanto porto. E aí houve já fazia um tempo isso, né? Pode botar aí desde o final dos anos 90, no mínimo, né? Até antes. Mas começou ali no início dos anos 2000, na metade dos anos 2000, o projeto Porto Maravilha. O projeto Porto Maravilha, ele visava a revitalização da área do Cais do Porto. Então o nome revitalização já dá a ideia de trazer de volta à vida. Já dá a ideia olha só, esse lugar aqui estava morto. Estava morto. Não morto, sabe? Vocês entenderam, né? Ele tá morto, não tem serviços, é um lugar escuro, porque era embaixo da perimetral, que era um grande viaduto horroroso que tinha no Rio de Janeiro. Então era uma área, uma área de obsolescência. Esse nome também é muito bom. É uma área obsoleta, né? Não tinha mais uso. É claro que morava uma população do outro lado, né? Não na parte dos armazéns, mas em vários outros armazéns, inclusive ocupados por populações de rua, né? Morava uma galera ali, enfim, e morava outras pessoas também que moram no centro, em toda aquela região, né? Que é Gamboa, Santo Cristo, enfim. E aí começaram com o projeto Porto Maravilha, que é um projeto de revitalização, trazer a vida de volta. E dentro desse projeto várias coisas aconteceram. Isso tinha até a ver com as Olimpíadas, né? Sim. Da Olimpíadas e Copa do Mundo, 2014. O projeto original foi de revitalizar aquilo para as Olimpíadas, tanto que o nome que ganhou depois foi Boulevard Olímpico. Isso, então. Então aí começaram a revitalizar. O que foi a revitalização? Como é que eles iam trazer a vida de volta? Bom, eles primeiro demoliram aquele viaduto horroroso para ficar uma área mais iluminada e tudo mais. Né? Eles reformaram, colocaram VLT, colocaram iluminação, e quando isso vai acontecendo, novos serviços vão surgindo. Por exemplo, vai ter um hotel internacional, que eu não vou citar o nome, que tem lá agora. Vai surgir um centro de negócio, um prédio alto pra caramba, né? com vários serviços. Aí surge um centro médico. E aí, né, o que vai acontecendo é que a área vai começando, né, a ganhar uma nova forma. Ela vai começando a se modernizar, e se essa área está ganhando novos equipamentos urbanos, novos serviços, essa área vai se valorizar.
Aí eu queria entrar num primeiro conceito, né? Que é o conceito de gentrificação. O conceito de gentrificação não é uma coisa brasileira, é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo. Mas é um conceito que passa por essa ideia de que havia ali uma classe social, um perfil de classe social morando naquela localidade. Essas transformações que foram feitas, elas promoveram melhorias. E como elas promoveram melhorias, o preço dos imóveis automaticamente sobe. Porque ninguém vai ter pena, né, de quem está alugando imóvel. O preço vai subir porque teve uma melhoria e o preço sobe. Né? E aí, o que acontece com a gentrificação é que essa galera que morava ali inicialmente não consegue mais arcar com o valor dos aluguéis. E quando essa galera não consegue mais arcar com o valor dos aluguéis, ela é, entre aspas, né, indiretamente expulsa. Expulsa para onde? Para outras áreas, para onde elas conseguirem pagar. Muita gente, nesse caso, foi expulsa porque morava em prédios públicos. Né? E apesar de ter a questão do uso capião, né, que você pode invadir prédios, que vale a pena um parêntese aqui, tá? Rapidinho. Depois me lembra, social da me lembra de onde eu parei. Isso é muito importante para o UERJ. Está na Constituição que a cidade a propriedade, ela deve cumprir uma função social. Né? E também diz que a cidade é para todos. Né? Quando a gente fala que a cidade é para todos, tem um significado nisso também. É para todos, mas é para todos mais ou menos. Porque tem área que tem saneamento básico e outra área que não tem. Né? Mas quando a gente fala na Constituição e no Estatuto da Cidade, que a propriedade ela tem que cumprir uma função social, é para evitar uma prática de especulação imobiliária. E a prática de especulação imobiliária ela mexe justamente com essa questão do valor de uso e de troca do imóvel. O setor imobiliário ele quer que aquilo ali se valorize para ele ganhar mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo tem uma porrada de gente que mora na rua e uma porrada de gente que mora muito longe e tem que se deslocar 3 horas para ir para o trabalho. Então, a gente sabe dessa crise habitacional que sempre teve no Rio de Janeiro. Então a gente criou mecanismos, a Constituição criou mecanismos, né? Então quando a gente fala assim, o Guilherme Boulos em São Paulo, né? Ele lidera, né? o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E aí a galera fica com aquele discurso idiota. Pode ter certeza que o que eu tô falando a UERJ pensa também, tá? É aquele discurso idiota. Vão entrar na minha casa. Ninguém vai entrar na sua casa. A onda ali, ó, tá dentro da Constituição. A gente pode invadir aquele prédio. Se ninguém reclamar em 5 anos, e se você pagar o IPTU ali durante 5 anos, comprovar que você está ali há 5 anos, o imóvel é seu. Está na Constituição. O nome disso é uso capião. E a invasão também ocorre em prédios que estão desocupados há um longo tempo. Sim. Ou seja, eles não estão cumprindo a função social deles. Exatamente. Eles estão desocupados. Eles não estão cumprindo a função social. Logo, eles são passíveis de invasão para futura posse. E isso foi gabarito do Enem do ano passado. Eu também fiz uma questão no nosso projeto do ano passado sobre isso. Exatamente. Cara, então, pensa assim para o UERJ. E aí de onde eu parei? Eu parei na questão da gentrificação, né? Então, sim, essa área passou por um grande processo de gentrificação, de mudança de classe social associada a melhorias urbanas que tiveram naquela área. Só que a minha questão não é sobre isso. A minha questão é falando das cidades portuárias e tudo mais. Eu vou ler o texto. Só para registrar. Na verdade, não precisava ler o texto, né? Mas vamos lá. O sistema cidade-porto do século XIX, caracterizado pela integração das funções marítima, portuária, comerciais, industriais e de serviços, entrou em crise sob o efeito do gigantismo naval e da transferência das indústrias e das infraestruturas portuárias para lugares distantes dos centros urbanos, onde reservas fundiárias em áreas periféricas e sítios portuários, em águas profundas, atraem fábricas de grande porte e zonas industriais portuárias. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que bom que eu li o texto. Ele está dizendo o que eu tinha falado no começo. Olha, não tem mais sentido o Porto do Rio de Janeiro, pequenininho, horrível, no centro de uma região metropolitana. O que faz sentido é você ter um Porto Itaguaí. Né? Por quê? Porque lá é longe. Porque lá tem várias indústrias no entorno, tem a questão de petróleo, né, refinaria, tem um monte de coisa, e não está ali.
é um porto muito mais moderno, né? Então não faz mais sentido o Porto do Rio de Janeiro existir ali, né? E isso tem uma relação também com a própria desconcentração industrial, né? Para onde as indústrias estão indo, né? Seguindo os portos, isso é uma questão aqui. Então, vamos lá. A perda de tráfego pelos portos urbanos provocou a degradação das infraestruturas e da paisagem, o abandono de armazéns, olha isso, abandono de armazéns, a fuga de estabelecimentos comerciais e industriais, além do processo de esvaziamento populacional. Ou seja, aquela área ela existia por causa do porto. A partir do momento que o porto ele perde a função dele de porto, tudo que está em volta meio que vai entrar em decadência também. Daí a ideia de área de obsolescência. Só que tem um conceito na geografia urbana, que é o conceito de refuncionalização. Eu só vou ler esse, tá? Eu queria trabalhar dois conceitos nessa questão. Que essas melhorias, elas provocaram um processo de gentrificação. E dois, que quando a gente olha para a área do Cais do Porto no Rio de Janeiro, hoje, para os armazéns, os armazéns, na geografia urbana, a gente debate isso dentro de uma lógica de forma e função, né? Então, uma forma, ela existe para abrigar uma função. Então, o armazém, ele é daquele formato, com teto, um pé direito muito alto, aquela coisa toda, com rampinhas e tudo mais, porque aquilo ali foi feito para abrigar uma função, né, de estocagem, de movimentação de carga, isso tudo. Então, isso era uma forma que tinha uma função. Só que a forma, ela perdeu a função dela, né? Que é a função portuária. Porque o porto saiu dali, já está saindo dali há muito tempo. Então a forma permaneceu, mas a função começou a mudar. Então o que você vai ver é que há vários armazéns que hoje em dia são utilizados para o setor de serviços, para festa rave, para, sei lá, festival de cerveja, festival de lingerie, festival de tudo que vocês imaginarem, né? Então, o nome disso é refuncionalização. É quando um imóvel, né? Quando uma forma urbana, ela tinha uma função, essa função deixa de existir e uma nova função, né, começa a ser exercida ali dentro daquele espaço. E isso é muito importante, muito atual para o Rio de Janeiro. Por quê? Agora eu vou trazer total para a atualidade. Isso aqui já é atual. Agora para uma coisa muito recente, muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. O centro da cidade, ele também foi esvaziado, sobretudo depois da pandemia. Se você anda no centro da cidade do Rio de Janeiro hoje, o que a gente mais vê é placa de aluga-se, aluga-se, aluga-se. O centro está esvaziado, né? Nós trabalhamos também no centro, a gente vê a violência aumentou, o número de moradores de rua aumentou, os serviços fecharam, enfim. E aí, diante disso, a prefeitura está com um projeto também de revitalização do centro do Rio de Janeiro, mas essa revitalização, aí que entra a questão importante, passa pela questão da refuncionalização. Ou seja, eu não preciso derrubar todos os prédios. Eu posso pegar um prédio que era comercial e transformar esse prédio em misto, né, moradia e comercial, ou posso transformar ele todo em moradia. E aí mais pessoas vão poder morar no centro, o que é sempre uma coisa boa quando a gente fala de geografia urbana, né? A ideia não é fazer reformas de habitação, onde você vai pegar as pessoas pobres e jogar, beleza, num prédio, num condomínio, mas muito longe do local de onde ela mora. Não, a ideia é trazer cada vez mais para o centro, né? Então, eu acho que essa questão foi bem maneira, olha lá, para a gente discutir esses dois conceitos que são muito atuais, tá? Não teve ainda gabarito refuncionalização, tá? Então, olha lá, no início de 2009, o projeto Porto Maravilha deu início à revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro e provocou o seguinte processo sobre os imóveis locais. Ele provocou um processo de refuncionalização. São novas funções. Questão 1, encerrada, gabarito, letra B.